Bem, mais uma vez, muito bom dia, muito boa tarde. Novamente, professor Carlos António Quemba, professor de língua portuguesa, convosco para efetuarmos e dar seguimento às nossas videoaulas offline. Na verdade, hoje a nossa aula é diferente das anteriores. Nós estamos aqui com uma aula com sumário diferente, passo a redundância, não é? Hoje estamos a falar, então, dos textos narrativos. E, como sempre, o professor tem estado, antes de entrarmos propriamente ao nosso sumário, o professor faz sempre uma recapitulação das aulas anteriores. Então, hoje também não será de forma diferente. Nos textos narrativos, o professor vai começar por recapitular aquilo que nós havíamos aprendido na aula introdutória dos textos narrativos. Então, na narração ou nos textos narrativos, nós havíamos aprendido que o texto narrativo é uma sequência de acontecimentos que envolvem ação, personagem, tempo e espaço. Por sua vez, estes elementos constituem, então, as categorias da narrativa. A ação, claro que é o desenvolvimento da ação. As personagens são os protagonistas, são os elementos que desenvolvem os acontecimentos de uma determinada ação. As personagens são todos aqueles elementos que participam no desenrolar de um determinado acontecimento. Antes também dissemos que a ação ela pode ser classificada quanto à delimitação e quanto ao relevo. Quanto ao relevo ou grau de importância, dissemos que a ação pode ser ação central ou ação secundária. A ação central, claro que é aquela que apresenta maior destaque, é o cume, é o ponto fulcral dos acontecimentos. A ação secundária tem um papel importantíssimo, mas não tão cabal quanto a ação central. E quanto à delimitação, a ação pode ser ação fechada e a ação aberta. Explicamos quando é que uma ação é aberta e quando é que uma ação é fechada. Na verdade, a ação é aberta quando tudo o que se quer tratar não se chega ao pormenor, ou seja, a ação é aberta quando os factos retratados não vão até ao pormenor, ou seja, não são terminados, carecem de uma continuação, carecem de uma sequência posterior. Já a ação fechada é quando todos os elementos que se tratam nesta mesma atividade, elas são concluídas de forma cabal, passa a redundância. Então, as personagens podem ser principal, secundária e ainda figurante ou terciárias. Classificamos também os elementos da análise da narrativa. Os elementos da análise da narrativa, de forma muito rápida, falamos nós do narrador e o narratário. Entre esses dois, vou cá estabelecer a diferença existente entre eles. O narrador é a entidade fictícia ou real que vai então narrar ou contar os factos. O narratário também poderá ser a entidade real ou fictícia a quem nós narramos ou contamos os casos. O narrador, quanto à ciência, ele pode ser omnisciente ou não omnisciente.
Omnisciente, claro, este conhece perfeitamente a história que conta. E o não omnisciente é aquele que muitas vezes depende de sugestões para narrar os factos. E quanto à sua posição, o narrador pode ser autodiegético, homodiegético e heterodiegético. Autodiegético, a história é contada na primeira pessoa. Homodiegético também é, mas não toma decisões fundamentais. E heterodiegético, a história é contada na terceira pessoa. Como disse, nós estamos por simplesmente fazer uma recapitulação de um sumário que já foi dado, porque hoje temos, em função desta aula, quase que uma sequência. Então, a nossa aula é categorias, ou seja, a nossa aula é os diferentes tipos dos textos narrativos. Quer dizer que o texto narrativo apresenta outros subtipos de textos, entre os quais nós podemos encontrar a novela, a fábula, a lenda, os contos, etc, etc. Então, começando assim, vamos definir a narração, que é próprio dos textos narrativos. A narração é um dos gêneros literários mais diversificados em termos de tipologias textuais. Em verdade, há neste gênero diversos tipos de textos narrativos que, da mesma maneira, também são elaborados por vários ou várias pessoas. Entre os textos narrativos mais referenciados, destacamos aqui alguns como a novela, a lenda, a fábula, o romance, o conto, o mito, a epopeia, parábolas, entre outros. Dizer-vos que para a sequência desta aula nós vamos, pois simplesmente, mencionar ou falar com maior propriedade os seguintes subtextos. Vamos falar da novela, vamos falar da lenda, a fábula, o romance e o conto. Assim sendo, temos aqui a definição de novela. O que é, afinal, uma novela? Que muitas vezes as pessoas têm estado a criar dificuldades na hora de separarem aqui novela, conto e tudo mais. Então, o que é uma novela? A novela, esta é uma produção textual que muitas vezes é confundida em suas características com o romance. Há aqui uma diferença entre a novela e o romance. Não obstante de possuírem semelhanças, mas existem elementos tão ínfimos, elementos tão pequenos que vão criar então a diferença entre estes dois elementos. Okay? O romance, por vezes até mesmo como o conto, ela também muitas vezes é confundida com o conto. Neste caso, a novela, ela é um tipo de narrativa menos longa que o romance. Possui apenas um certo, ou seja, possui apenas um centro ou um núcleo. Ou ainda, em outras palavras, é uma narrativa que segue uma trajetória de apenas uma personagem. Comparando ao romance, ela utiliza menos recursos narrativos e, em comparação ao conto, tem mais extensão e uma quantidade maior de personagens. Eu vou repetir este parágrafo. Novela, ela muitas vezes é confundida com o romance e até com o conto. Mas para dissiparmos as nossas dúvidas, nós temos aqui
a matéria completamente esclarecida, dizendo que esta produção textual, que muitas vezes é confundida em suas características com o romance e por vezes até mesmo com o conto, ela é um tipo de narrativa menos longa que o romance e possui apenas um centro ou núcleo, ou ainda, em outras palavras, é uma narrativa que se segue ou que segue uma trajetória de apenas uma personagem. Não precisa ter aqui muitas personagens, ou seja, existem vários personagens, mas o ponto fulcral ou o cume cinge-se pura e simplesmente a uma personagem. É comparado ao romance, utiliza menos recursos narrativos e, em comparação ao conto, tem mais contexto ou tem mais extensão e uma quantidade maior de personagens. Caríssimos e caríssimas, em função desta abordagem, nós temos um exemplo muito prático, que é a leitura texto. Nós temos o exemplo que se segue para procedermos então à leitura textual, procurarmos buscar aqui saber da melhor forma a partir deste texto, que também foi extraído a partir do vosso manual. Temos aqui uma novela e gostaria que vocês, cuidadosamente em casa, procedessem à leitura. Eu, de forma vagarosa, vou lendo. Deixa-me cá ver. Este texto nós podemos encontrar no nosso manual, na página número 50 a 51. Vocês vão lendo cuidadosamente e compreenderem a ação do texto, posteriormente fazerem então as tarefas que lá mais abaixo vos serão colocadas. Então, ele diz: na família Diogo, cada vez mais se desenhava a diferença de atitude em relação ao Carnaval da Vitória. Os dois miúdos tratavam o porco como membro da família. Limpavam o cocô dele, davam-lhe banho e todos os dias passavam nas traseiras do hotel a recolher dos contentores piteus variados com que o bicho se jiboiava. O suíno estava culto, quase protocolar. Maneirava vénias de obséquio com um focinho e aprendera a acenar com a pata traseira. Além de se pôr de papo para o ar, a menina cócega que um dos miúdos lhe oferecesse na barriga. Pai Diogo aferia o porco de maneira diferente. Para ele era tudo carne, peso contabilidade no orçamento familiar. Os garotos desgostavam, daquela forma do pai ser. Entristeciam de cena porque Carnaval da Vitória estava já na vida do coração deles, ancho de amor pelo amigo mais íntimo. Assim, o tempo a voar com Zeca e Ruca, a contarem novas histórias, Carnaval da Vitória, mas cada vez amigo bem conhecido nos intervalos dos garotos da escola que protestavam. Vocês prometeram trazer ele para aqui e nunca mais. Ruca e Zeca, nas desculpas da manhã,
Talvez, mas só que faltava mesmo descobrir esta tática de utilizar a vigilância dos pais à hora de saída de casa para a escola. Até que por um aviso da mãe chegou o dia. Amanhã eu e o pai vamos almoçar fora. A vossa comida fica pronta e vocês levam a chave. Esperam só a mãe sair e quase nem comeram. Carnaval da Vitória constitui imobilização, patas bem amarradas. Camuflaram bem o suíno e arrastaram o saco até ao elevador embaixo. Beto estava preparado com um carrinho de cargas. E na escola, a grande festa começou. Ruca segurava a trela. Zeca fez uma cócega na barriga do porco. Vá, Carnaval da Vitória. O bicho, logo deitado de pança para o ar, e a mexer as patas num quase entendimento das palavras. Depois, requadrupedava-se pesadão, rodava a cabeça, farejava e mais outro miúdo queria cocegar-lhe a barriga. Até que a professora surgiu na varanda da escola e bateu as palmas. Está na hora, meninos. Qual que? Ninguém lhe ligou. Ela desceu, veio no pátio e quis saber. Ruca afagou a espinha do bicho e começou desde o princípio. O ladrão de porcos, a resistência, a educação, a esmeralda que dedicavam a Carnaval da Vitória. E os pais dele? Perguntou um dos miúdos e o outro respondeu. Devem ter morrido na guerra contra os talhos. E todos desataram a gargalhar. Bem, em função do texto que vocês têm aí, vamos então proceder à compreensão, vamos fazer a exploração do texto, resolvendo esta tarefa, sendo como a primeira questão é: faz o levantamento das personagens presentes neste excerto. A primeira questão é fazer o levantamento das personagens presentes neste excerto. A segunda questão: explica de que modo se relacionavam os diferentes membros da família Diogo. Explica de que modo se relacionavam os diferentes membros da família Diogo. Explica de que modo se relacionavam os diferentes membros da família Diogo com o suíno. Terceira questão: como reagiu a professora ao ver o porco brincar com os seus alunos? Parece-te um comportamento normal? Fundamenta esta questão. Quarta: de que modo se organizaram os irmãos para cumprir o prometido? Quinta e última questão: classifica a ação do texto quanto à delimitação. Classifica a ação do texto quanto à delimitação. Então, caríssimos, mais uma aula enviada para vocês. O que mais vale
e perceberem a explicação, e vocês, com muita atenção, todo cuidado, vão proceder uma leitura objetiva e clara, vagarosa, para podermos então perceber da melhor forma de que se trata o texto. É uma novela, é apenas um excerto tirado da obra Quem Me Dera Ser Onda, e sugiro-vos também a procurarem esta mesma obra literária para procederem à leitura completa, a fim de compreendermos de melhor forma esta novela. Muito obrigado pela vossa atenção e espero que continuem sempre atentos e prontos a receberem mais uma aula de língua portuguesa. Obrigado, até já.